Oi pessoal, eu sou a professora Tamisa e estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E que bom que você segue aqui, quem já está assistindo essas aulas há um bom tempo, estudando aqui conosco. Nós já estamos na aula 72, já tivemos muitos conteúdos, já tivemos muitos assuntos, muitas coisas que a gente já falou. Então, se você não sabe ainda o que aconteceu antes, tem bastante material. Além dessas aulas aqui em vídeo, também tem um material complementar para vocês baixarem e vocês continuarem os estudos, poderem ter o que a gente passa aqui, o que eu passo aqui, também material físico para vocês, que vocês se desejarem imprimir, enfim, ter esse material para onde vocês forem estudarem, ou no ônibus, ou em outros lugares, vocês têm tudo ao alcance de vocês, certo? Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, dê aquele like e lembre de comentar aqui também de onde você está falando, há quanto tempo está estudando português, porque isso também nos ajuda. E aqui a gente sempre compartilha várias coisas, tem várias perguntas, que é muito importante que vocês possam também treinar esse português nesse momento que vocês estão escutando e já possam escrever e treinar a escrita de vocês nessa situação, certo? Então, nós estamos aqui numa parte mais destinada à literatura e a conhecer alguns escritores e algumas escritoras brasileiras, algumas mais contemporâneas, mais recentes, outros que já se foram, que não são mais tão atuais, mas que também são muito importantes para a literatura brasileira que a gente tem hoje em dia. Então, fiquem aqui conosco e vamos lá ver os objetivos. Conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritoras e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. Então nós temos como objetivos esses, para todas essas aulas que têm como objetivo geral trabalhar a literatura. Então, o que pretendemos com essas aulas? Proporcionar fruição, então que vocês tenham um momento de relaxamento, de prazer, de ficar mais quieto, mais quieta, escutando, lendo essas leituras que vão ser compartilhadas, que estão sendo compartilhadas com vocês. E além disso, exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo. Então, a literatura está aí, né, não só para nos dar momentos de fuga e de respiro, mas também para a gente pensar sobre como as coisas acontecem, como as coisas aconteciam e pensar sobre a vida de fato, né? Então, nós temos essas pretensões, vamos dizer assim. Então, a organização das aulas. Nós já tivemos 4 aulas de contos, 4 aulas de crônicas, 4 aulas de poesia, que nós estamos aqui na nossa 3ª aula de poesia. Então, o que sempre é estimulado que vocês prestem atenção, que vocês observem, que vocês tentem encontrar isso. É um momento de fruição, são as representações da realidade, são os aspectos culturais, é o uso da língua no contexto do texto literário, que não é o mesmo de quando eu estou aqui falando com vocês, ou não é o mesmo quando vocês vão no banco, no mercado, ou quando a gente lê um jornal. Então, esses textos literários, eles têm outras linguagens que fazem sentido para esse fim, né, de texto literário, que é o que a gente está aqui tendo um maior contato agora. Então, o livro que a gente vai ter um contato é esse livro aqui, que está aqui na minha mão e que está aqui na tela, que se chama O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, essa escritora que está cada vez mais tomando um espaço na nossa literatura brasileira, porque ela é maravilhosa. Então, vocês vão conhecer agora um pouco dessas poesias da Ana Martins Marques através desse livro que foi publicado em 2015, que se chama O Livro das Semelhanças. Então, o primeiro poema que a gente vai conhecer, vocês podem acompanhar aqui, e eu vou ler aqui no livro. Ele é assim. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto e o bilhete só de ida do metrô. A pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa, o mapa que me levaria onde?
Então, esse poema ele faz parte de uma seleção de poemas que tem nesse livro que fazem parte da cartografias, que vem de mapa. Então, esses poemas que ela tem aqui nessa parte que se chama cartografias, eles todos têm essa unidade, vamos dizer, unidade temática de falar sobre mapa, sobre encontro, sobre distância, sobre coisas que têm relação com o mapa e com localidades. Então a gente vê aqui que tem essa imagem, né? Você assinala no mapa, então a gente imagina já um mapa sendo aberto. A gente vê então que tem ali o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo. Então tem uma expectativa por trás disso também. Com apenas café preto, o bilhete só de ida do metrô. Então, uma pressa, né? Então, tomar só um café, não é um café da manhã, de sentar com tempo. Então, é só um café preto, que é rápido. O bilhete só de ida, não se pensa em voltar. Talvez se volte, talvez não. Então, muitas coisas podem acontecer. E deixado, no entanto, esquecido sobre a mesa, o mapa. Então, nessa pressa toda, esqueceu o mapa, que levaria aonde? Então, uma pergunta que a gente pode pensar, né? Esse mapa de verdade, esse mapa que significa outras coisas, o que vocês acham que é? O que vocês entendem desse poema? Compartilhem aí. E agora a gente vai conhecer um poema dela, que se chama, que tem como esse título Visitas ao Lugar Comum, que é um poema um pouco maior, que a gente vai primeiro só escutar e depois a gente vai ver ali pelas partes. Então, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego, pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem, dobrar a língua e ao desdobrá-la deixar cair uma a uma palavras não ditas. Perder a hora e encontrá-la depois no intervalo de teatro, nos cantos empoeirados de domingo, entre um telefonema e outro, dentro do táxi. Dar a luz e então sondar num átimo de abismo, como um espeleólogo, um cosmólogo, um cenógrafo, um guarda noturno, a própria escuridão. Perder a cabeça e então buscá-la nos últimos lugares onde esteve, dentro da touca de banho, sobre o travesseiro, entre os joelhos, entre as mãos, na casa demolida da infância, sobre suas coxas mornas ainda. Tirar fotografias e depois devolvê-las àqueles de quem as tiramos, a mulher fora de foco, em seu vestido violeta. A casa de janelas verdes, as paisagens, tomadas emprestadas, a casca de cada coisa. Aos vários ângulos da Torre Eiffel, ao cachorro morto na praia. Cortar relações e depois voltar-se, verificar se o que restou suporta remendo, demorar-se sobre a cicatriz do corte. Esperar horas a fio e então desvencilhar-se das coisas tecidas na espera, dos ponteiros do relógio, cada um mais lento que o outro, dos pelo menos 10 cigarros das poltronas de mogno, uma delas vazia. Amar profundamente, mas testar, volta e meia, se ainda dá pé. Correr riscos e, ao fim, arfante da corrida, voltar-se para avaliar o traçado. Chegar em cima da hora e espiar de relance, como quem levanta o tapete em casa alheia, o que ficou por baixo. Esperar junto àqueles que caíram em si, que caíram na risada, que caíram no ridículo, que caíram do cavalo, que caíram das nuvens, que a noite caía. Quebrar promessas e, ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Uau! Então, o que vocês acharam desse poema, que é um pouco mais longo do que os outros que a gente estava vendo, mas que vai apresentando várias coisas, né? Uma sucessão de sentimentos, de momentos, e a gente pode visualizar aqui, então,
A primeira parte, ele tem 14 partes, então 14 estrofes, e elas são numeradas assim, elas são numeradas aqui no livro também. E a gente vê então ali no primeiro: quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Então a gente vê que o silêncio, ele está sendo materializado aqui nessa primeira estrofe desse poema, que ele não é assim o silêncio. A gente não pode tocar, a gente não pode ver, a gente pode apenas escutar que não tem som, que é quando tem silêncio. Então, quando fala quebrar o silêncio, não é no sentido literal, porque a gente não tem como quebrar o silêncio, mas é no sentido de falar alguma coisa quando está tudo quieto. Então, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços. Então, é como se estivesse numa situação que ninguém fala nada, aí alguém fala, e isso pode ter sido para o bem ou quanto para o mal, pode ter sido uma coisa boa, pode ter sido uma coisa ruim. Então, precisa pegar. Então, depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. Então a gente pode imaginar vidros quando quebram, que tem esse brilho, podem cortar, podemos fazer essa relação com o silêncio. Depois, então, nós vemos pagar para ver, receber em troca, vistas parciais, uns cobres de paisagem, dobrar a língua e ao desdobrá-la deixar cair uma a uma palavras não ditas. Nós temos uma outra situação aqui, né, que não é literalmente dobrar a língua, mas é uma metáfora para isso de não falar e depois apenas ir falando uma a uma, né, cada coisa. E assim a gente vai vendo aqui no resto do poema que vai fazendo esse jogo de palavras em todos esses versos, em todas essas estrofes, fazendo essas comparações de situações e de sentimentos que a gente pode ir percebendo. Então, por exemplo, a gente vê aqui então no 10, amar profundamente, mas testar volta e meia. Então, como assim volta e meia? É de vez em quando, e esse tempo ele não vai ser determinado por um relógio, mas o tempo que as pessoas então estão vivendo aquilo. Então, amar profundamente, mas testar volta e meia se ainda dá pé. Dá pé no sentido de se ainda é aquilo, se ainda é um relacionamento, se ainda tem uma situação que ambas estão sabendo o que acontece. Então, a gente vai vendo isso. Depois a gente vê então aqui no 13, esperar junto àqueles que caíram em si, que perceberam então, quando a gente fala cair em si, é de estou sabendo o que está acontecendo aqui ao redor, estou sabendo da realidade. Que caíram na risada, então de começar a rir, que caíram no ridículo, de ter passado uma situação que não foi tão legal, que caíram do cavalo, e esse cavalo tem um sentido metafórico também, de que quando a gente fala assim, caiu do cavalo, é que alguma coisa aconteceu que não foi o planejado, que talvez a pessoa estivesse com determinadas expectativas e isso não aconteceu, então caiu do cavalo, caiu daquela coisa mais estável, da situação mais estável. E caíram das nuvens, a gente também usa essa metáfora para falar de quando a gente anda nas nuvens, quando a gente fica distraído, então cair das nuvens, caiu no momento real, na vida real, a gente pode pensar assim. Que a noite caía, então tem um passar do tempo e todas essas coisas que vão acontecendo. Depois, quebrar promessas e ao recolher os cacos, discerni-los, separá-los, entre aqueles do silêncio quebrado. E daí volta lá para a primeira estrofe. Esse aqui é um dos poemas que mais, vamos dizer, tira o fôlego, utilizando metáforas também, que tira o fôlego do leitor, da pessoa que vai lendo. Eu já li várias vezes esse poema e cada vez que eu leio eu tenho outras ideias a partir dessa leitura e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse poema, o que vocês compreendem, alguma estrofe chamou mais a atenção de vocês, alguma parte ficou assim mais, gostei muito disso, o que vocês acharam? E o terceiro poema, então, tem como título Fala. Como quem arruma mala às pressas e enfia nela não o que precisa, mas o que encontra mais à mão.
Estas 2 ou 3 palavras, frias demais para o inverno, muito quentes para o verão. Então, nós vemos de novo mais uma metáfora, né? Várias metáforas aqui. Então, a gente vê nesse poema da Ana Martins Marques que a gente pode pensar o quê? Que situação é essa? Que começa assim, como quem arruma a mala às pressas, então tá na correria, e enfia nela o que não precisa, não o que precisa, mas o que encontra mais à mão. Então, de não ter cuidado, de fazer as coisas muito correndo. Estas 2 ou 3 palavras, aí nos situa, tá? Pode ser uma discussão, pode ser uma conversa. Frias demais para o inverno, muito quentes para o verão. Não está adequado. Então, nada do que foi dito ou do que será dito será ou foi adequado ao momento certo. Então, a gente tem esse poema que tem como título Fala. Então, essa fala que às vezes não é adequada para aquele momento, para aquela situação ou para quem nos escuta. Então, a gente pode pensar várias coisas a partir desse poema. Então, seguindo, o que vocês tiveram assim de pensamentos? Vocês conseguiram ir pensando assim várias coisas aqui comigo? Vamos pensar em representações da realidade. Que realidades são essas que a gente pode pensar, imaginar, entender a partir da leitura de cada um? Aspectos culturais, uso da língua no contexto do texto literário. E a Ana Martins Marques, ela faz uma brincadeira imensa aqui, não? Então, o que vocês acham? Aqui nós vamos ver então um pouco a metáfora. Vamos lembrar o que é metáfora. São semelhanças ou relações que o poeta estabelece entre 2 elementos, sem usar o termo de comparação como. Chama-se metáfora e é uma figura de linguagem muito usada na poesia. Ela ocorre quando um termo é substituído por outro em função de algum ponto de contato, de alguma semelhança entre eles. Observe o poema de Ana Martins Marques, Visitas ao Lugar Comum. Então, aqui só para vocês pensarem junto comigo. Quebrar o silêncio, não é quebrar o silêncio, porque a gente não tem como pegar o silêncio para quebrá-lo. Então, não é nesse sentido literal, é uma metáfora. Perder a hora. A hora é um tempo, é uma coisa também que a gente tem, que a gente vê pelo relógio, vê pelo celular, mas que a gente não tem como perder ele, porque ele continua passando. Ou pagar para ver. Não, a gente não vai pagar literalmente, né? Então, pagar para ver é sim, de eu vou esperar para ver o que acontece. Ou tantos outros que temos ali no poema, principalmente no Visitas ao Lugar Comum. O sentido não é literal, não é mesmo? Então, quer dizer outras coisas. E muitas dessas coisas fazem sentido no contexto brasileiro da língua portuguesa falada aqui, no Brasil. Porque muitas palavras, muitas metáforas, elas são criadas no contexto dessa língua que está sendo utilizada. Então, talvez essas metáforas não funcionem, por exemplo, no português de Portugal, que seja compreendido as palavras, mas não seja compreendido o sentido. Então, isso não tem nada a ver com, por exemplo, ser proficiente na língua. Você precisa, então, ter acesso a isso, né? A esses textos, a esses poemas, a esse texto literário para conseguir compreender esses sentidos de palavras que a gente vai usar no dia a dia, de expressões que a gente vai usar no dia a dia. Poesia e canção, canção e poesia. Aqui eu chamo a atenção para um projeto que está acontecendo, que é muito, muito legal, que se chama Ensaios de Morar. E tem ali no material complementar de vocês também mais informações sobre ele, para vocês assistirem, para vocês verem, mais um momento para vocês verem e escutarem produções faladas e cantadas em português com a variação brasileira. É um projeto do Instituto de Cultura da PUC do Rio Grande do Sul e do Projeto Concha, também de Porto Alegre, para esse novo tempo de isolamento social. Com ele, buscamos novas formas de criar em coletivo, mesmo distantes, pois acreditamos na arte e na cultura como meios de nos humanizar e nos aproximar uns dos outros. Então, essa aqui é uma fala que foi publicada lá pelo Instagram da PUC RS Cultura, que eu botei aqui, vocês podem procurar no Instagram PUC RS Cultura e Projeto Concha, vocês vão encontrar esses vídeos, que são o quê? São 14 poemas da Ana Martins Marques, que é a autora desse livro, que foram transformados em músicas e vídeos
por 14 artistas daqui do Rio Grande do Sul. Então, 14 artistas mulheres que musicaram esses poemas que não são apenas desse livro, mas também de outros livros da Ana Martins Marques. E é uma coisa muito legal para vocês verem, porque a poesia ela também pode virar música, música também é poesia, então tem essa aproximação muito, muito viva na nossa vida. Quem é a escritora? Ana Martins Marques nasceu em 77 em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ela mora. Ela é graduada em letras, tem doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, é autora de A Vida Submarina, da Arte das Armadilhas, do Livro das Semelhanças, e esses dois livros, então, receberam o Prêmio Biblioteca Nacional em 2012. Opa, não, esses dois aqui. A da Arte das Armadilhas recebeu o prêmio em 2012. Então, Ana Martins Marques é essa escritora aqui que a gente pode ver, então, pela foto, e é bom dar um rosto para a autora do livro. Então, nós vemos aqui. Então, lembre-se de baixar o material complementar para ter acesso a todas essas coisas que a gente falou e ter acesso a mais coisas ainda. Então, lembrando, é sempre um combo. Bons estudos, até mais!